Um porta-aviões nuclear no Caribe. Mísseis russos hipersônicos na Venezuela. A maior crise militar da América Latina em 60 anos não está nos livros de história. Ela está acontecendo agora. Os EZO estão à beira de uma invasão que a inteligência militar já classifica como um erro maior que o Vietnã. Por que a Venezuela de Maduro não pode ser invadida? E como a presença da Rússia e da China transforma o conflito em uma ameaça global? Fique com a gente. O analista político professor Omar Sintra revela os mapas e os arsenais de guerra que tornam o sonho de vitória de Trump um pesadelo geopolítico. Professor, a Casa Branca fala em combate ao narcotráfico. A Venezuela fala em invasão. Qual é a realidade por trás desta tensão em novembro de 2025? A realidade é que o que está em jogo é muito maior do que narcotráfico. É a reafirmação de poder na América Latina. Essa escalada militar, com a concentração de forças no Caribe, é um teste de limite para a doutrina Monroe. O que a administração Trump busca é quebrar a aliança entre Caracas, Moscou e Pequim. O grande perigo, João Paulo, é que a Venezuela não é mais o Iraque ou o Afeganistão. Eles construíram um sistema de defesa robusto, algo como o Domo de Ferro de Israel. O mundo está à beira de um conflito que pode ser um desastre imprevisível. Falando em defesa robusta, o que exatamente a Venezuela possui? Mísseis, navios. O que torna esse país tão diferente dos adversários anteriores dos Estados Unidos? Aqui está o cerne do problema, que ninguém fala. A Venezuela, com o apoio da Rússia, construiu um verdadeiro escudo de negação de acesso. A peça central é o sistema de mísseis antiaéreos de longo alcance S-300 IVM. Esses mísseis criam uma zona de exclusão aérea, forçando a aviação dos Estados Unidos a operar em condições de alto risco ou a distâncias que comprometem seu ataque. Além disso, no nível tático, há o vasto estoque de Igla-S, mísseis portáteis, que seriam distribuídos às milícias bolivarianas. Isso torna o uso de helicópteros e assaltos aéreos um ato suicida. E no mar, a Marinha dos Estados Unidos é a mais poderosa do mundo. Há alguma ameaça aos porta-aviões no Caribe? Ah, sim. A Venezuela possui capacidade antinável que não pode ser ignorada. Eles operam mísseis como o chinês C-802A e os mísseis russos KH-31. Esses vetores são rápidos e capazes de atingir e, potencialmente, afundar navios de grande porte. Qualquer operação naval dos Estados Unidos no Caribe precisaria lidar com essa ameaça. E o cenário piorou na última semana. Exato, você está falando do navio russo que fez um longo desvio pela África, chegando à Venezuela. O que ele trouxe e qual o impacto geopolítico dessa entrega? Este é o ponto de virada. Esse navio simboliza que a Rússia não vai recuar. Além de peças e munições para os caças Sukhoi, há fortes indícios do fornecimento de mísseis de cruzeiro calibre e a possibilidade real de entrega de mísseis hipersônicos Oreshnik. Se a Venezuela tiver mísseis hipersônicos, isso a transforma em um posto avançado de ataque russo. Não seria mais apenas um conflito Estados Unidos-Venezuela, mas uma crise dos mísseis de Cuba moderna, a ameaça mais séria à segurança dos Estados Unidos em décadas. Historicamente, os Estados Unidos têm dificuldade em guerras assimétricas. Por que a Venezuela é comparada ao Vietnã? E por que seria um pesadelo ainda maior? A comparação não é retórica, é militar. A Venezuela tem mais de 916 mil quilômetros quadrados. Isso é um território vastíssimo que, se invadido, teria que ser ocupado. É aqui que a geografia anula a superioridade tecnológica americana. Que barreiras geográficas são essas? São 3 grandes barreiras. Primeiro, a Cordilheira dos Andes e as vastas planícies de Llanos, que inviabilizam o uso de tanques e restringem as vias de suprimento. Segundo, as selvas amazônicas no sul, na fronteira com o Brasil. A densidade da selva impede a inteligência aérea e restringe severamente os helicópteros, que seriam alvos fáceis para os mísseis Igla-S de guerrilheiros bem treinados. Então, uma invasão americana seria engolida pela vastidão e pela natureza? Exatamente. Seria uma guerra de desgaste com baixas elevadas. Os Estados Unidos se atolariam em uma missão de ocupação logisticamente insustentável. O Vietnã era estreito. A Venezuela é imensa. Você teria que combater as milícias bolivarianas, que somam milhões, em um terreno que eles conhecem intimamente. O custo humano e político para qualquer presidente americano superaria o trauma do Vietnã
e levaria a um colapso do apoio público à guerra. É o cenário militar mais temido. E com certeza Trump não está preparado para começar a receber pilhas de corpos de soldados americanos. Professor, digamos que a invasão ocorra. Qual seria a resposta imediata da Rússia e da China, os grandes aliados de Caracas? A invasão seria imediatamente vista como um teste decisivo para a ordem mundial multipolar. A Rússia faria mais do que apenas protestar. Ela intensificaria o apoio militar, fornecendo inteligência cibernética e guerra eletrônica à Venezuela. A China também reagiria agressivamente. Além de condenar na ONU, Pequim tem investimentos maciços no país e poderia impor sanções econômicas contra os Estados Unidos, usando sua vasta frota mercante para tentar furar o bloqueio naval. E o Brasil? Qual seria o papel do governo brasileiro, que faz fronteira com a Venezuela? O Brasil atuaria como um freio regional. O governo brasileiro, preocupado com a segurança de sua fronteira e o fluxo de refugiados, que seria catastrófico, faria uma condenação veemente. O Brasil mobilizaria a CELAC para isolar os Estados Unidos diplomaticamente, defendendo a soberania e a não intervenção. O Brasil não apoiaria a ação militar, isolando politicamente Washington no hemisfério. Isso transformaria a invasão em uma crise internacional total, com os Estados Unidos em confronto com a América Latina, Rússia e China simultaneamente. Em resumo, professor, o risco para os Estados Unidos é muito maior do que qualquer ganho. Exatamente. O custo político, militar e a possibilidade de confrontação direta com a Rússia e a China tornam a invasão da Venezuela uma aventura de risco incalculável. A única saída sensata e a mais geopoliticamente viável é a pressão econômica e a busca por uma solução negociada. Qualquer outra coisa seria o fim de uma era e o início de uma guerra de desgastes sem precedentes. Professor, muito obrigado pela sua análise. Ela foi muito precisa, conseguindo esclarecer muitos pontos e desfazendo muitas previsões catastróficas que são feitas para gerar likes e engajamento. Abraço. Eu que agradeço o espaço e até mais. E para você que acompanhou o programa, o cenário é claro. A crise Estados Unidos-Venezuela é o ponto de inflexão da nova ordem mundial e as consequências chegam até a nossa fronteira. Se você quer entender o xadrez do poder global a fundo e descobrir o que realmente está por trás das manchetes, não saia daqui. Inscreva-se agora no Arquivo Mundial, ative o sino das notificações para não perder nenhuma análise e compartilhe este vídeo com quem precisa entender a gravidade dessa crise. O mundo está mudando e você precisa estar um passo à frente. Voltamos em breve com mais análises. Até a próxima.